Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E no nosso estudo de hoje, amados, nós vamos aprender um pouco mais para que nós venhamos a nos preparar para o grande dia do Senhor. Porque, amados, já não falta mais nada acontecer para que o Senhor Jesus venha buscar o seu povo. Você vê que as coisas mais terríveis já estão acontecendo. Hoje eu estava no meu trabalho e eu vi o noticiário lá que a mulher levou um homem morto para fazer um empréstimo, um cadáver. Então, quer dizer, por aí você vê a gravidade que se encontra. Tantas coisas que você nunca imaginou que aconteceria, hoje você vê acontecendo. Então, só falta mesmo nós se preparar, porque em breve estaremos na glória com o Rei Jesus. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, para que venhamos aprender cada dia mais e nos preparar de maneira adequada. Quanto mais um homem entra em conflito com os pecados do coração, com os pecados espirituais, com os pecados invisíveis, com os pecados que estão mais ocultos e obscuros aos olhos do mundo, e quanto mais vitórias e conquistas espirituais o homem obtém sobre eles, maior medida de santidade que essa pessoa certamente alcançou. Amém, amados? Então, hoje nós vamos falar sobre pecados secretos, pecados ocultos, que às vezes ainda está dentro de nós e nós não conseguimos identificar. Porque esse mundo é um mundo cheio de iniquidades. A partir do momento que você levanta, abre os seus olhos, você está vendo muita iniquidade, você vê injustiça, você vê tantas coisas, e você vê imoralidade, você vê tanta coisa, e você precisa estar preparado para vencer todos esses pecados. E a única coisa que nos dá a vitória sobre o pecado é o sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica, ele nos lava e nos leva ao estado de santidade. Então, como que nós nos aproximamos de Deus? Nós nos aproximamos de Deus quando nós separamos para Ele, quando nós abandonamos o pecado. Então, como nesse texto que nós lemos, há pecados que ele está lá no fundo do nosso coração. Shalom, seja bem-vinda, irmã Maria. Então, você vê que tem coisas que estão dentro do nosso coração. Por isso que a palavra diz que enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá? Somente o Senhor. Então, nós temos que estar sempre fazendo uma auditoria sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós precisamos estar muito atentos, amados, para que o nosso coração não venha nos enganar. Tá bom? Então, tem coisas que é visível, tem pecado que é visível, mas tem pecado que ele é invisível, ou seja, ele é secreto, está dentro de nós. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas pecado, como que eu vou entender isso? Vamos ler Tiago capítulo 4, no versículo 17, diz assim, ó: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você vê que às vezes o simples fato de você saber que deve fazer algo de bom, mas você deixa de fazer, já é um pecado. Para você ver que as coisas não é brincadeira, amados. Começa com coisas simples, né? Um pouco de graça, um pouco de santidade fará com que o homem entre em conflito. Então, a partir do momento que nós buscamos a santidade e a partir do momento que nós nos separamos do pecado, nós começamos gradativamente a se aproximar de Deus. Porque a palavra diz que Deus é santo. Quanto mais santidade o homem e a mulher conseguir, mais próximo de Deus ela vai chegando espiritualmente. E aí o que acontece? A nossa imagem espiritual começa a virar a imagem original. A nossa imagem original é o quê? É a imagem e semelhança de Deus.
Então, quando você começa a andar na santidade, a sua imagem espiritual, a sua semelhança começa a ser semelhante ao Altíssimo. Quando isso começa a acontecer, você vai ter o quê? Um conflito dentro de você. E você vai ter um desgosto por muitas coisas que você gostava antigamente. Então, muitos pecados que eram agradáveis, você já vai ter nojo daquilo, você vai sentir tristeza. Quando você vê, por exemplo, uma coisa terrível que aconteceu, você olha para aquilo e você sente tristeza, compaixão daquela pessoa que está cometendo aquela iniquidade, porque você sabe que será terrível o fim daquela pessoa se ela não se arrepender. Então esse conflito começa a surgir dentro de nós contra o pecado. Então tudo aquilo que é contra Deus começa também a nos ofender. Então tem pecados graves, tem pecados exteriores, tem pecados corporais. Porque às vezes, amados, nós falamos de pecado, mas a gente deixa passar muitas coisas. Por exemplo, o que é um pecado corporal? Né? Além do pecado sexual, existem outros pecados relacionados ao corpo. Por exemplo, quando uma pessoa faz uma tatuagem, para o mundo é uma coisa normal, mas você está marcando uma coisa que não é sua. O seu corpo não é seu. O seu corpo é do Senhor. Quando a pessoa, por exemplo, pinta o cabelo, mas para o mundo é normal. Mas espiritualmente, quando você pinta o cabelo, você está em rebelião contra Deus. Por quê? Se Deus fez o seu cabelo embranquecer com 30 anos, ele fez isso. Foi da vontade dele. Amém? Agora, a partir do momento que você vai lá e pinta o cabelo, você está dizendo assim: Deus, eu não concordo com o Senhor. Eu acho que o Senhor está errado. O meu cabelo não deveria ser branco. O meu cabelo deveria ser preto. Então, Senhor, eu vou lá na farmácia, eu vou lá no supermercado, vou comprar uma tinta e eu vou pintar o meu cabelo. Então você está em rebelião. Por quê? Porque você não aceita a sua idade, você não aceita o que Deus determinou para você. Então, você vê, quando você usa uma roupa e essa roupa, ela é imoral, então você está em rebelião contra Deus, porque está escrito: os imorais não entrarão no reino dos céus. Então, olha para você ver como que Deus está nos revelando essa noite. Tem muitos pecados que a pessoa comete e ela pensa que não é pecado. Por quê? Porque para o mundo, amados, as coisas se tornou normal. Para o mundo o pecado é normal. Por exemplo, o governo quer liberar uma certa quantidade de drogas para os jovens usar, para as pessoas usar. Então, para o mundo é normal, mas para Deus não é normal. Quando se legaliza o aborto, para o mundo é normal, mas para Deus não é normal. Está matando um ser, está matando uma alma. Então, há muitas coisas que muitas vezes nós cometemos que aparentemente é normal. Por quê? Porque para o mundo é normal. Então, por aí você vê que quando se fala em santidade, se fala o quê? Em separação. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem a pele mais clara e ela quer ficar com a pele mais rosadinha, mais marronzinha, ela vai lá e pega a maquiagem e coloca. Para o mundo é normal, mas para Deus é rebelião, porque você não está aceitando aquele tom de pele que o Senhor te deu. Então, amados, é muita coisa. Por exemplo, até mesmo você usar uma química no rosto, né, para esticar a pele, uma química pesada, né, e isso tudo faz mal para a pessoa, porque quando você pinta o cabelo, a tinta vai para a corrente sanguínea, pode te originar um câncer, pode acontecer várias coisas. Então, amados, são coisas assim, pecados que são conhecidos como pecados corporais, ou seja, você peca contra Deus através do seu corpo. Às vezes, uma simples atitude, você pintar o cabelo, você pensa que não é pecado. Mas não é uma doutrina do homem, não é o homem que dita as regras, é uma rebelião contra a natureza de Deus. Ou seja, você não aceita aquilo que o Senhor predestinou para você. Por exemplo, se o meu cabelo ficar branco com 30 anos, então foi o Senhor que determinou. Se eu começar a ficar careca, e quando eu tiver 50 anos o meu cabelo cair,
o Senhor quis assim. Por que que eu vou lutar contra a natureza de Deus? É ou não é verdade? Então, amados, são coisas assim que para o mundo é coisa simples, não tem nada a ver, mas espiritualmente pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Olha para você ver como que é sério se preparar para o Senhor. Amém? Então, dentre outros pecados corporais, né, que tem muitos outros, mas não dá tempo de abranger todos. Amém? Então, tem pecados que são abertos, dos quais as pessoas podem fixar os olhos. Por exemplo, amados, uma coisa que nós precisamos ficar atento, e é uma coisa muito benéfica para nós, é as críticas. Por exemplo, você, na sua casa, quando o seu marido te critica você, de algo que você faz, então você tem que analisar se ele tem razão ou não de estar te criticando. Por quê? Porque às vezes você comete um pecado, mas você não vê. Mas o seu filho vê, sua família vê, sua amiga vê. Então são pecados visíveis. Então quando alguém critica a gente, por exemplo, às vezes você coloca uma roupa semi-imoral. Aí alguém fala assim, nossa, mas você vai sair com essa roupa? Mas você não é uma serva de Deus? Quer dizer, você tem que estar atento. Quer dizer, você está cometendo um pecado visível aos olhos das pessoas, mas você não tinha percebido. Ou se você falar uma coisa e depois você contradizer, e a pessoa te criticar, falar, mas você não tinha falado isso? Você não pode mentir, você não é serva de Deus. Então, você consegue corrigir aquilo através das críticas. Então, quando nós recebemos crítica no trabalho, né, na nossa casa, nós temos que observar se essa crítica tem razão ou não, se nós realmente estamos dando um mau testemunho. Porque às vezes nós estamos dando um mau testemunho e nem percebemos. Às vezes vem um colega falar mal do outro colega pra gente, e a gente acaba sendo complacente daquela conversa. Aí o outro escuta e fala, nossa, mas o irmão não estava lá falando do outro irmão, mas pode isso? Quer dizer, às vezes vocês nem tinham percebido que aquilo era um pecado. Então você vê que tem pecados que ele é visível, as pessoas veem, né? Sim, onde não há graça nem santidade alguma, a luz da natureza, as convicções comuns do espírito, a lei dos homens, os olhos dos homens, as ameaças dos homens, os exemplos dos homens, a vara que fere, ou uma boa educação, pode levar o homem a entrar em conflito com tais pecados. Então, nesse caso, para vocês terem uma ideia, você vê, às vezes tem pessoas que ela comete alguns deslizes, vamos dizer assim, na casa dela, e às vezes ela é até ameaçada. Às vezes o marido fala, eu vou lá na sua igreja e vou contar que você está fazendo isso. Eu vou falar isso. Quer dizer, são ameaças. Por quê? Porque a pessoa está cometendo alguma coisa, né? E que está o quê? Dando um mau testemunho. Ou então a pessoa fala assim, nossa, mas pode fazer tal coisa, você como crente? Você pode vestir essa roupa, você pode falar tal coisa, você pode assistir tal novela, mas você não busca santidade, essa novela não tem muita imoralidade, mas você pode assistir esse tipo de filme, mas você pode ouvir esse tipo de música. Você não está buscando a santidade, essa música tem palavras profanas e palavras imundas, e você ouve essa música, eu vou lá na sua igreja e vou contar tudo pro seu pastor. Então é uma ameaça, por quê? São pecados visíveis, são maus testemunhos que a pessoa muitas vezes dá e às vezes nem percebe. Por que não percebe? Porque esse mundo, ele tende a nos puxar para complacência com o pecado, ou seja, concordar com o pecado desse mundo. Então nós temos que observar. Então você vê que realmente nós precisamos ser pessoas espirituais, porque senão nós não identificamos os pecados que às vezes cometemos todos os dias, mas não percebemos, né? Mas às vezes as pessoas que estão do nosso lado percebem, às vezes até vem e critica a gente. Ela fala, nossa, fulano, mas você não é crente? Quer dizer, ela viu alguma falha em nós. Então essa crítica, você tem que ser humilde, ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, me perdoa, eu quero mudar, eu não quero mais dar esse mau testemunho, eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Amém?
São tipos de pecados visíveis aos olhos das pessoas. Então, todos podem ver, mas às vezes nós não conseguimos ver. Então, você vê que em uma certa ocasião, o servo do Senhor, Davi, ele falou: Senhor, esquadrinhe o meu coração e vê se há em mim algum pecado oculto que eu não consigo enxergar. Me traga a minha consciência para que eu possa me arrepender, me consertar, para mim não pecar contra o Senhor. Outra vez ele diz assim: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, amados, por que Davi ele se tornou um homem muito espiritual? Um homem muito apegado a Deus? Porque todos nós temos que saber que dentro de nós existe uma natureza chamada a natureza do pecado. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas se nós não vigiar amanhã, na próxima quarta-feira, pode ser que você não esteja mais. Você vê que Davi, ele estava lá muito bem com o Senhor, de repente, por causa de uma cobiça, por causa de um pecado, ele destruiu toda a sua vida. E teve consequência até o último dia da sua vida. Porque todo pecado que nós plantamos, nós colhemos. Deus perdoa, mas a colheita vem. Amém? Então, quando Davi descobriu que dentro dele habitava também um monstro chamado natureza do pecado, então ele começou a entender que para vencer essa natureza do pecado, ele precisava ser santo. Ele precisava da santidade. Ele precisava se apegar a Deus. E para chegar perto de Deus, nós temos que andar em santidade. Caso contrário, nós não podemos. Em Zacarias capítulo 4, no versículo 10, diz assim: porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorre toda a terra sem cessar. Então aqui, amados, o Senhor, ele dá esse exemplo, os 7 olhos, 7 pares, quer dizer, 7 vezes 2 são 14, amém? 7 pares de olhos do Senhor, que passa sem cessar pela terra. Então isso significa o quê? A perfeição dos olhos do Senhor. O Senhor, ele enxerga o mais profundo do nosso coração. Às vezes tem pecado que nós nem sabemos que cometemos, mas ele sabe ver, sem falar naqueles que estão ocultos, amém? Quando o coração se levanta com toda a sua força e poder contra o orgulho secreto, olha para você ver, às vezes, amados, nós somos orgulhosos e não sabemos. Às vezes você pensa que você venceu o orgulho, mas é só você receber uma bajulaçãozinha, você percebe que o orgulho sobe. Tá lá escondidinho, mas tá lá. Tem uma gotinha daquele orgulho. E às vezes nós não percebemos. Mas é só receber uma bajulação que ele começa a querer crescer, germinar. Amém? Então, o amor próprio e secreto. Às vezes tem pessoas que ela ama a si própria. Ela gosta dela mesma de uma forma excessiva. Ou seja, ela acha que ela é a melhor. Ah, eu sou melhor. Ah, se eu fosse eu faria dessa forma. Ah, se fosse eu, não fazia isso. Ah, se eu tivesse no lugar da Eva, eu não teria pecado. Ah, se eu tivesse no lugar do Adão, eu não teria pecado. Então, quer dizer, uma pessoa que ela ama muito a si própria, ela acha que ela é perfeita. Mas, na verdade, não é. Porque quando nós somos perfeitos, nós entendemos que o nosso amor tem que estar no Senhor. Nós não podemos amar a nós mesmos, nós não podemos amar a nossa vida, nós não podemos amar o marido, a esposa, o filho. Porque, amados, a vida nessa terra é uma ilusão. Às vezes tem mulher que ela preza tanto o marido, tanto, ama tanto o marido,
Passa um tempo, ele arruma outra e vai embora e deixa ela sozinha. Ou então ela morre, não dá nem 3 meses, ele já está com outra. Ou vice-versa. A mulher é a mesma coisa. Pode trocar o marido por outro a qualquer momento. O marido morre, não dá nem 3 meses, já está com outro. E às vezes o que ela não faria para esse marido faz para o outro, amados. Então você entenda uma coisa, não adianta você amar um outro ser humano, ter muito amor por ele, porque se você morrer, pode ser seu marido, seu filho, até os filhos esquecem da gente. Os primeiros meses lembra ainda, passou, acabou. Então quer dizer, nós não podemos, amados, apegar nada nessa terra. Você vê tantos empresários que se apegam ao dinheiro, morrem, não leva nem R$1. É ou não é verdade? Não leva nada. Então não podemos nos apegar a nossas famílias, nossos filhos, mais do que a Deus. Nós temos que ter sim o amor fraternal. Porque o amor verdadeiro, o primeiro amor, é do Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Amém? Então, tem luxúrias, lascívia, né? Confiança carnal. A pessoa confia muito no emprego, confia muito no marido, no filho, e não confia em Deus. Ela fala assim, se eu perder o emprego, meu filho me ajuda. Se eu perder o emprego, meu marido me ajuda. Quer dizer, põe a sua força no ser carnal e não põe a força em Deus. Murmúrio secreto. Às vezes a pessoa é murmuradora. Às vezes a murmuração pode ser uma coisa tão simples, amados. Vamos supor, tem estudo bíblico na quarta-feira, às vezes a pessoa, ela nem fala, mas pensa assim, hoje tem estudo bíblico, eu queria fazer tal coisa, eu tenho uma louça para lavar. Quer dizer, murmúrios secretos. Então, são pequenas coisas que no fim, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser reprovados. A hipocrisia secreta, inveja secreta. Aí a pessoa às vezes fala assim, eu não tenho inveja, uma coisa que eu não tenho é inveja. Mas de repente ela vê algo no celular, por exemplo, vou dar um exemplo simples, já vê um celularzão diferente na mão da colega, sem ela querer, sem ela perceber, ela corre o olho assim, olha e fala, nossa, que celularzão, queria ter um assim, quer dizer, já invejou e já cobiçou, sem perceber, amados. Por quê? Porque a inveja está secretamente disfarçada dentro do seu coração. E o Senhor está nos revelando o quê? Toma cuidado. Toma cuidado para que você não venha ser reprovado naquele dia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não peco, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço nada. Mas às vezes uma coisinha tão simples pode fazer perder o arrebatamento. Né? Às vezes algo que você falou com Deus que ia fazer para Ele, não faz. Às vezes, coisinhas simples, amados, né? Aplauso secreto, malícia secreta, ódio secreta. Às vezes, amados, alguém fez algo para você, lá atrás, e você falou que perdoou. Mas quando você lembra daquela pessoa, dá aquele apertinho no coração. Então ainda tem o ódio. Tá embaixo o tom. Tá bem levinho, mas ainda tem. Você lembra da pessoa, você sente uma ligeirinha raiva dela. Você lembra daquela pessoa, você não gosta de lembrar dela. Te faz mal lembrar daquela pessoa. Então ainda há uma mágoa. Bem ligeirinha, mas existe. Então tem que ser apagada. Mas tem que perdoar de verdade. Você tem que lembrar daquela pessoa, não tem que sentir nada. A pessoa pode ter feito a pior coisa para você, te traído, te enganado, te roubado. Se você lembrar ela, você tem que ter compaixão. Falar, Senhor, tenha misericórdia da fulana que fez isso para mim. Eu desejo que o Senhor salva ela de toda a minha alma. Perdoa, que ela venha ter lugar de arrependimento. Amém, amados? Por mais duro que foi, aquilo que a pessoa fez para você precisa ser perdoado. Você não pode ter mágoa, ódio secreto no seu coração. Armadilhas secretas, tentações secretas. Às vezes tem pessoas que é tentado ao dinheiro, tentado ao pecado sexual, tentado a qualquer tipo de pecado. Ela lembra daquilo, tem um interessinho por aquilo, bem fraquinho,
mas ainda tem aquela tentação dentro do seu coração. E nós precisamos vencer isso, amados. Por quê? Porque a eternidade é tempo demais. Nós precisamos nos preparar dia após dia, vencer todos esses pecados, buscar a santidade, o arrependimento, para que nós venhamos viver a eternidade com o Senhor. Então você vê, tudo que deveria acontecer praticamente já aconteceu. É guerra. A gente deu o exemplo daquela mulher que levou o cadáver lá no banco para pedir dinheiro emprestado. Quer dizer, coisa absurda, amados. Então agora nós temos que nos preparar, porque o Senhor Jesus está vindo e Ele não vai levar todos, vai levar aqueles que estão se preparando. Amém? Em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o que o Senhor está dizendo? Então, o pecado, amados, ele começa com um pequenino desejo. E aquilo vai sendo alimentado. É igual a gravidez. Então, aqui já dá o exemplo. Tem uma versão que ela fala assim, que quando fala que tendo concebido, né? Fala assim, tendo engravidado, aquele pecado, ou seja, aquele pecado começa a criar forma, assim como um feto começa com o óvulo sendo fecundado, e ali vai gerando, vai crescendo, e chega uma hora que dá a luz. Ou seja, amados, o pecado começa dentro do nosso coração, bem pequenininho, e se nós não eliminar esse pecado, através do arrependimento, e parar de praticá-lo, através da santidade, o que acontece? Ele vai crescendo devagarzinho, quando você menos espera, explode igual uma bomba. E depois que ele explode, depois de consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Amém, amados? É uma evidência que a santidade cresceu até uma altura considerável lá. Não é uma coisa fácil superar essas paixões ardentes e corrupções que estão em nossos próprios corações. Então não é fácil, amados. É uma luta. É dia após dia. E como que você tem que fazer para isso? Você precisa, por exemplo, quando você participa desse estudo aqui, quantas coisas vocês já não aprenderam? E quantas coisas vocês não aprendem cada dia mais? É ou não é verdade? Quantas coisas não está dentro do seu coração? Quantas coisas que você nunca imaginou que ia acontecer com você, o Senhor revelou. E você foi lá e começou a viver uma vida reta perante o Senhor. Então, não é fácil. Porque é difícil superar as paixões ardentes, corrupções que estão aonde? Dentro do nosso próprio coração. Quando está fora é uma coisa, né, amados? Então você vê que a natureza do pecado, ela está dentro de cada um de nós e precisa ser vencida através do poderoso sangue de Jesus, que nos purifica e nos leva para a santidade. E a santidade é o quê? Em outras palavras, amados, o sangue de Jesus nos lava e nós não podemos voltar para a lama novamente. Para que não aconteça como aquele exemplo, a porca lavada voltou para a lama. Amém? Então, somente a graça, somente a santidade pode nos capacitar a superar nossas concupiscências e a concupiscência do nosso coração. Então você vê que esse é o segredo, amados, a santidade. Porque o mundo aí fora, quando nós falamos em santidade, eles não entendem. Eles pensam de maneira diferente. Então, santidade é separação, é deixar de praticar a iniquidade, é deixar de praticar o pecado e se aproximar de Deus, porque Ele é santo. Por isso a palavra diz, sede santos porque eu sou santo. Então, amados, para nós finalizar esse estudo, vamos dizer assim, ó, Deus
nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, você imagina o seu quarto agora aí, a luz está acesa, então as trevas não existem no seu quarto. Não é verdade? Mas se essa luz que está no seu quarto começar a enfraquecer, o que vai começar a acontecer? Gradativamente o seu quarto vai escurecer. E quanto mais ela vai enfraquecendo, mais vai escurecendo. E se ela apagar? As trevas vai tomar conta. Então assim é a nossa vida. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Santo, Perfeito. Por isso que o Senhor disse para Abraão, Abraão, se você andar na minha presença, você será perfeito. Qualquer um de nós, amados. Se nós andar na presença de Deus, automaticamente vamos ser perfeitos. Então o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então da mesma forma que a luz, quando começa a apagar, se torna trevas, nós também é a mesma coisa. Se nós passamos a não ter mais, perder a imagem e a semelhança de Deus, automaticamente nós passamos a ser a imagem e a semelhança do diabo. Amém, amados? Então, automaticamente, nós deixamos de ser luz e transformamos em trevas. Em outras palavras, gradativamente nós vamos nos tornando demônios, inimigos de Deus. Até o momento que o arrebatamento acontece e a pessoa fica e vai ser lançada no fogo junto com os demais demônios que se rebelou contra o Senhor. Amém, amados? Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, eu e você ainda estamos vivos e hoje nós temos essa oportunidade de dobrar os nossos joelhos e nascer de novo no poderoso nome de Jesus. Amém, amados? Então hoje nós vamos terminar esse estudo agora e você vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, uma auditoria sobre a sua vida. E você vai se consertar com Deus se você se enquadrou em alguma situação dessa. E a partir de hoje você fala, Senhor, me ajuda. Porque a partir de hoje eu nasci de novo no poderoso nome de Jesus. Amém, amados? Quem entendeu no poderoso nome de Jesus? Amém? Louvado seja o